Olá, boa noite, como você está? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, eu decidi colocar minha câmera aqui em frente ao meu computador para começar a gravar um vídeo para vocês, falando sobre como é o processo, né, de evolução da carreira de um programador. Bom, eu vou contar da minha perspectiva, da forma que eu consegui progredir na minha carreira de programador. Bom, a princípio eu não sabia nada de programação, eu tinha 14 anos e daí eu jogava só videogame, né? Só jogava videogame e estudava. Aí eu passei a querer conhecer mais sobre como um jogo era feito, né? Como era criado um jogo. E aí eu não tinha ferramentas nenhuma, né, para que eu conseguisse criar um jogo, né? Aí eu comecei a conhecer o RPG Maker. Na minha época tinha RPG Maker aproximadamente no ano 2006, 2008, por aí, se eu não me engano. Eu comecei a usar o RPG Maker para criar joguinhos pré-moldados, né, vamos dizer assim, no computador, mas ainda não era o suficiente para eu conseguir entender como funcionava a programação, né? Então eu comecei a estudar informática básica, comecei a entender como criar documentos no Word, como fazer planilhas no Excel, e aí eu usava muito redes sociais, o Orkut, e aí foi um aprendizado para mim, né? Comecei a usar computador, aí eu conheci um programa chamado Blender, né? Certa vez eu comecei a usar um programa chamado Blender, que era para modelagem 3D. Aí eu fiquei pensando assim, será que dá para fazer jogo com isso aqui? Aí eu comecei a pensar, né? Aí eu vi que tinha como fazer jogo, tinha uma engine 3D, que é um motor, né, de criação de jogos. Blender Game Engine. Eu não sei falar muito bem isso aí, mas eu acho que é isso aí. E aí eu comecei a usar o Blender, comecei a ver que ele tem como fazer jogo. Não sabia modelar nada ainda, também não sabia programar nada também. E aí eu vi que eu deveria começar por alguma coisa, né, para começar a programar. Aí eu aprendi que eu queria também ser um web designer, né, na época. E aí eu comecei a aprender como criar sites. Aí eu fui lá, né, estudei numa apostila PDF sobre HTML. Aí depois eu comecei a criar as páginas através da apostila. E com a apostila concluída, eu comecei a querer saber como fazer com que o usuário interaja com a página. E aí eu vi que existia o JavaScript, né? Comecei a aprender JavaScript. Isso na época que eu ainda queria aprender o Blender. E eu comecei a aprender o Blender e a criação de sites. As duas coisas juntas. E até hoje eu não sei ainda programar jogos no Blender. Esse é o meu próximo passo ainda. Mas eu já começava a criar meus primeiros sitezinhos, né? Primeiras páginas na internet. E coloquei elas para serem dinâmicas, com a interação do usuário com JavaScript. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre ferramentas para criação de sites. Aí eu aprendi o Dreamweaver. Na época tinha o Dreamweaver, que era ainda tem, né, mas eu nem uso mais. Mas foi muito bom ter aprendido com ele, que já tem algumas coisas prontas em HTML e a gente consegue fazer sites de uma forma mais fácil. E aí então eu comecei a estudar na faculdade Tecnologia da Informação. Então foi a área que eu queria, na qual eu queria atuar. Então eu comecei a
a estudar tecnologia da informação. E aí eu fui contratado por uma empresa. Na época eu trabalhava no supermercado, eu trabalhava como repositor de frutas, legumes e verduras. Então eu fui contratado pela PebMed para ser um desenvolvedor. E aí eu comecei a desenvolver lá com alguns amigos que são da empresa, me ajudaram bastante a evoluir. Eu sou muito grato a eles por isso. E eles me passaram algumas dicas, né, algumas ferramentas que eu podia estar usando. Inclusive nessa época foi que eu aprendi o PHP e comecei a desenvolver também páginas de servidor, né? Então aí eu comecei a pegar pesado aí na ferramenta do PHP, construí um sistema administrativo e ele está operando até hoje. Foi reformulado já não é nem mais o mesmo. É o mesmo, mas agora está bem melhor. E daí eu aprendi bastante coisa. Também fui para estudar Android, comecei a programar também mobile. E hoje eu crio aplicativos, tanto mobile quanto para a internet, né? Essa foi minha experiência de evolução na carreira de desenvolvedor. E eu sigo estudando, né, as linguagens e também não as linguagens em si, mas a lógica de programação foi a primeira coisa que eu aprendi antes mesmo de começar a programar em JavaScript. Eu li o livro da Gerard, não sei se eu nem posso falar isso aqui agora, porque eu não sei se tem direitos autorais, mas enfim, qualquer coisa eu corto essa parte. E aí eu comecei a estudar lógica de programação e isso foi um pontapé inicial para começar a aprender outras linguagens, as linguagens de programação. Então fica a minha dica aí que se você quiser aprender programação, meta as caras nos livros, coloca a cara nos livros e... Não, penso que ia falar vai estudar, né? Não só estude, mas também pratique aquilo que... Estude apostilas práticas. Essa é a minha dica para você que quer ser programador. Porque essas apostilas práticas ajudam muito você a evoluir em relação à utilização da ferramenta, tá? Você não fica só com teoria, você aprende e já aplica aquilo que você aprendeu para você ter o conhecimento prático daquele ferramental ali. E essa é a minha dica aí para você que quer ser programador. Programar não é fácil, nunca foi, mas com exercício você consegue evoluir. Valeu, galera, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e compartilha aí para ajudar o nosso crescer aí. Valeu, galera, fui, até mais.